Carol, vamos falar um pouquinho sobre gastronomia do Viver Mais. Olha, aqui na Itália tem coisas impagáveis que eu não sei como que se um dia eu tiver que voltar para o Brasil ou morar no Japão, em outro lugar, eu não sei como eu vou fazer. Porque, por exemplo, é normal, né? Não nas cidades grandes como Milão, né? Mas assim, as pessoas terem uma casa, ter 10 oliveiras, chega novembro, elas colhem as azeitonas, vão no frantóio, fazem a moedura, né? Que a gente e produzem o seu próprio azeite. Esse azeite chama óleo nuovo. O óleo nuovo, que sai em novembro, ele tem propriedades medicinais incríveis. Isso é o que a gente come. Então, a gente, nosso templo, que é o nosso corpo, o melhor dos alimentos. Os tomates, né, que meu pai sempre fala que aqui os tomates têm um sabor diferente, porque o solo é diferente. Os melhores tomates são os de Nápoles, porque eles plantam ali aos pés do vulcão e tem sais minerais diferentes, então o tomate vem diferente mesmo. Só que assim, muita gente tem plantação de tomate, colhe o tomate em maio, coloca em vidros herméticos, fecha e usa o ano inteiro o tomate. Aquele sem agrotóxico. E isso é normal. Então aí você vai encontrar alguém fala, eu te trouxe de presente o tomate que eu produzi. Né? Aí você fala, como assim? A história dos grãos, da farinha, né? Tem farinha 000, as farinhas integrais. Então, assim, tudo isso, o italiano, ele é muito preocupado na qualidade do produto e na combinação daquele alimento com o outro. Então, por exemplo, quando você tem um macarrão com um grão super top, com uma água, para fazer aquele macarrão, a gente chama trafilato nel bronzo, né? Então, ele pega o grão do trigo super top, a água que ele vai misturar com aquele trigo é a água da montanha, bota num negócio de bronze para não perder as propriedades e não seca o macarrão muito, muito para ele não ficar amarelado. Se você comprar aquela caixinha, até da Barilla, aí em São Paulo, tem uma cor amarelada. Por quê? Porque ele ficou na paz do tempo, é uma secagem industrial. Aqui você consegue comprar nos pastifichos, é normal, na Itália inteira, excelentes massas que não são tão secas, então eles não perdem a propriedade nutricional. Aí você vai e coloca faz um camarão, um macarrão com camarão ou com alguma outra coisa. E quando é macarrão com peixe, não se coloca nenhum tipo de queijo ralado, parmesão, pecorino, não se coloca, porque não combina e tira o sabor. Quando você compra em Bolonha, que é a região da Emília-Romagna, toda dos recheados, das massas recheadas, né? Então, agnolotti, capelletti, tortellini, são todos da região da Emília. E cada cidadezinha da Emília, Modena tem um recheio do tortellini, Bolonha tem um outro e por aí vai. Mas assim, você não vai comprar um super tortellini feito à mão pelos grandes bolonheses ou emilianos e jogar ele nadando no molho. Você vai colocar um molho suave para você sentir o recheio. Tem coisa que a gente fala que a gente faz só com manteiga e sálvia. As ervas aromáticas são muito utilizadas aqui e eles se preocupam porque aquela erva vai fazer bem para a sua saúde ou vai combinar. E aí também tem a combinação do vinho. Você não vai tomar o vinho muito forte que vai tirar o sabor do alimento, porque o vinho também é um alimento. E o vinho não é para você beber assim. O vinho é para você saborear. E o paladar daquele líquido com aquele alimento faz com que o prato seja excelente e quem está na sua frente, dividindo esse momento com você, com grandes assuntos, é o que faz a vida valer a pena. Então, essa é a Itália, essa é a gastronomia. Tem toda a parte dos queijos, que eu não vou nem entrar em detalhes, mas a parte das burratas. Eu estou numa região agora, da Calábria, a burrata, ela vem da região de Campania, Nápoles, e da Puglia. Ela só é produzida, em geral, no verão.
A burrata é um prato de verão, prato estivo, que a gente fala. E a mussarela de búfala, não. Por quê? Porque a burrata ela é mais leitosa, né? Agora tem um negócio chamado filiata, que eles colocam o leite da búfala com outro tipo de creme de leite da búfala, eles misturam os negócios. Fica um negócio dos deuses. E não chegou ainda no Brasil. Por quê? Porque essas coisas desses queijos super frescos é muito difícil chegar no Brasil. E isso que é o grande trunfo de você vir para a Itália, e quando os meus clientes vêm para cá e falam assim, você nunca veio para a Itália, você nunca comeu uma mussarela de búfala, você nunca comeu uma burrata de verdade, porque nem às vezes quem está em Milão, onde não se produz mussarela de búfala, porque a mussarela de búfala é do sul da Itália para baixo, não dá tempo. Hoje eles levam de avião, produzem e levam de avião. Então tá fresca, ainda dá para você comer nos grandes restaurantes. Mas assim, para o Brasil não dá, porque são 14 horas de voo. Então você não vai comer uma mussarela de búfala original, super fresca. O sabor é outro. E aí com um manjericão super fresco, tem toda uma combinação. E isso é levado muito a sério. Quando você vai num restaurante, você fala, brasileiro tem mania disso, né? Tinha, não sei se continua tanto assim. Vem o prato, me traz o queijo ralado, me traz o azeite. Para eles, o prato já é uma obra de arte, não tem que adicionar nada. Se ele for trazer o azeite, ele vai trazer aquele azeite picante, que ele mesmo, o garçom, colocar um fiozinho para poder não estragar o sabor de cada ingrediente do prato. Isso é cultura. É maravilhoso aqui na Itália você aprender como comer e saborear os ingredientes, e principalmente valorizando os ingredientes da época. Não adianta nada você falar assim, eu quero agora uma torta de cerejas com ricota, que é uma das grandes tortas típicas com influência romano-judaica, né, de Roma, que é a torta de vicioli com ricota, que eu levo as pessoas no gueto hebraico com a judia que está lá até hoje fazendo torta de cereja com ricota. Aquela ricota é a ricota que vem da Sicília, tal. A vicioli é um tipo de cereja. Vicioli é uma cereja um pouco maior. Então não adianta eu querer comer isso em janeiro, sendo que a época das cerejas ela é maio, junho. Então assim, muito do produto local deve ser ingerido na época que está sendo produzido, né? Por exemplo, as laranjas maravilhosas, taroco, que é aquela vermelha dentro, são laranjas enormes, são da Sicília. Janeiro, fevereiro é a época da laranja. Não adianta você querer comer laranja em julho. Vai ter a laranja que nem banana aqui é um problema. Vem tudo do Brasil, do Equador, né? O que eles fazem? Eles cortam as bananas super verdes, deixam em câmaras frigoríficas, vem de avião, fica aqui na geladeira, quando começa a amarelar, eles vendem. As bananas são perfeitas, mas não tem aquele gosto de banana que nem tem no Brasil, porque não é a fruta da estação, porque não é uma fruta tropical. Mesma coisa o abacaxi. O abacaxi aqui não é que nem o abacaxi pérola no Brasil. Isso não existe. A mesma coisa para as coisas daqui, né? Tem grandes verduras que não tem no Brasil, como a puntarella, que é como se fosse a chicória, eles cortam sempre o talo. Então, é uma salada de talo, né? De pequenos talos. Só que aí eles temperam. O italiano ele não faz uma coisa simples. Você vai comer uma salada são vários talozinhos, chama puntarelle, é típica de Roma. Só que eles fazem um molhinho com alite e azeite daquele que eu expliquei puro, tudo batido, solto um pouco e rega essa salada de talos, super crocante, fresca e deliciosa, e aí combina com um peixe. Se você colocou alite para temperar com azeite, você não vai comer com bife, uma grande bisteca. Não, você vai comer com um peixe, com um prato que combine, né? Então, isso é muito cultural, é muito válido. Uma das coisas que é diferente são os doces também, que aqui tem o sorvete, que não, vocês sabem, não tem para ninguém, mas os doces não são tão doces, nem nas festas de criança. Quando eles experimentam brigadeiro, aqui, eles acham muito doce. Eles falam, é bom, mas eles não acham maravilhoso que nem a gente acha. Eles acham muito doce, eles não estão acostumados com o leite condensado.
As tortas de aniversário das crianças são tortas de fruta, né? Com máximo um crema pasticeira, que é um creme daquele do Zambayone, né? E nisso, o brasileiro tem doces muito mais elaborados, na França também tem doces mais elaborados, só que mais doces, mais engordativos, né? Mais calóricos. Então, é cultural. Isso é a Itália, com suas grandes gastronomias. Aqui dá para falar o dia inteiro, né? De comida italiana. Você vai me perguntando o que você quer saber da parte da gastronomia. Não, para compartilhar aqui, você está falando, eu estou aqui salivando, já estou pensando em fazer uma massa para o jantar, e abrir um vinho, né, e etc, porque de fato acho que a combinação todo, né, o cuidado, o carinho que eles têm, dizem que alguns povos aqui, para não especificar nenhum, né, as pessoas comem para viver, e na Itália as pessoas vivem para comer, né, então eu acho que esse é o grande slogan, né, o cuidado, o carinho que os italianos têm para os alimentos e para os alimentos regionais, como você comentou, né? Acho que as estações do ano são muito bem definidas, né? Em virtude do inverno mais rigoroso, principalmente no norte, etc. Mas também você tem, né? Aquelas micro-regiões, né? Que pode fazer com que você viaje, conheça. Mas você comentou aqui um pouquinho sobre as sobremesas, né, que não são tão doces, muito tiramisu, né, muita influência também do café, tem essa questão toda dos queijos, que a gente tem um capítulo à parte, né, a gente vai ficar horas falando só dos queijos, né, ao mesmo tempo você comentou muito de massa, né? Você começou falando de tomate e farinha, ou seja, o básico para o italiano, né? Não tem como tomate e farinha. As cerejas, eu tive oportunidades desse tamanho, parecem ameixas, né? Eu fui na feira e peguei 2 saquinhos, né? Um para comer e outro para pôr os caroços, e eu fiquei até o cotovelo, né? De tudo melado de cereja, porque tem tanto sumo ali, né? Tão bom, é algo incrível. Mas me conta um pouco sobre vinhos, né? Como é que é essa questão dos vinhos, dessa região toda? Um pouquinho mais da Toscana, ou um pouquinho mais de outras regiões? Quais são as grandes diferenças? Tem o vinho frisante, né? O não frisante, né? Como é que você pode dividir um pouco mais com a gente sobre isso? Os vinhos são a excelência, né, aqui da Itália, junto com a França, que tem também excelentes vinhos. Eu preparo vários roteiros personalizados para áreas específicas de vinhos para os meus clientes, e todo mundo conhece os vinhos do Chianti, né, na região ali da Toscana. Só que não podemos nunca, e aí isso é a cultura do vinho, né? A gente tem na região do Piemonte um vale onde se produz o Barolo, que é um dos maiores vinhos, mas que combina com grandes carnes, que o Barolo é um vinho robusto, né? Então a gente tem na área do Vêneto uma região que chama Valpolicella, e ali tem o vinho que é o grande carro-chefe do Vêneto, um dos grandes vinhos que eu amo, que chama Amarone. Ele é um vinho que é conservado em botes, né? Fala em português naquelas caixas de onde armazena o vinho. A gente fala bote. De árvore de cereja, da cerejeira. Dos barris. Né? Ficam dos barris. No barril. Bote é barril. Então, eles ficam em barris tem os de carvalho, tem os de alumínio, e esse Amarone ele fica conservado numa madeira de cerejeira. Então, ele tem um sabor mais frutado, ele é um vinho corposo. E desse Amarone, você faz um vinho licoroso chamado Ricciotto. O Ricciotto é como um digestivo. Isso é uma das coisas maravilhosas que muita gente não sabe, que na Itália você, quando faz um grande almoço, não é todo dia, né? Você vai num domingo, vai num agriturismo, vai num restaurante, são primeiro prato, segundo prato, antipasto, primeiro prato, segundo prato, e você fica 3, 4 horas, né? Aí chega uma hora que você são pequenas porções, mas você tá empanzinado, né? Então, assim, tá satisfeitíssimo. E aí, depois do café, já é um digestivo, você toma um pouquinho do digestivo. E tem vários digestivos na Itália inteira. Todo mundo só conhece o limoncello. Mas o Ricciotto é um digestivo da região do Vêneto, na Valpolicella. Produzido
depois que o Amarone passa um pouco do ponto. O Amarone é um dos grandes vinhos como o Barolo. No sul todo mundo fala do Chianti, mas a região ali de Montalcino, na Baixa Toscana, que poucas pessoas vão, já um pouco mais conhecido, existe o Brunello de Montalcino, que é um dos vinhos mais renomados do mundo. Então, assim, eu levo as pessoas realmente nas cantinas artesanais de Brunello de Montalcino, em Montalcino. Então, a pessoa vai fazer a degustação, vai ver o produtor, vai entender, mas não é aquela produção em série, são aquelas propriedades que realmente tem a uva Sangiovese, porque teve um escândalo. Quando o Brunello ganhou na Wine Spectator o melhor vinho do mundo, 3 anos seguintes, teve muitos pedidos e eles misturaram algumas fazendas, né, que chama agriturismos, algumas propriedades, misturaram a uva Sangiovese com uma outra uva para poder vender mais para os Estados Unidos, por aí vai. E aí foram pegos pela polícia, fechados, e hoje tem o vinho DOC G, denominação de origem controlada garantida. E aí você tem os Brunellos DOC G. E aí você tem que saber que esse vinho é feito somente com uva Sangiovese. Na região da Puglia, a gente tem os vinhos primitivo e por aí vai, muito fortes, com teor alcoólico muito forte, mas excelentes. E na Sicília, a gente tem os vinhos brancos e os vinhos licorosos, né? Então, a gente tem o Passito de Pantelleria. Então, você ir na Sicília, num baita sol, numa praia maravilhosa, fazer uma refeição de peixe. E no final, arrematar com um Passito de Pantelleria, que é uma ilha onde o Armani tem uma casa, Giorgio Armani tem uma casa, que é um lugar super maravilhoso, cool, é o must. Né? Então, esses vinhos licorosos da Sicília e os vinhos brancos sicilianos são incríveis. A Itália não tem vinhos rosés, mas a gente tem outras regiões onde se produz o vinho. Em geral, na Sicília, na Toscana, a gente tem na Baixa Sicília, a região da Montalcino, o Chianti, Valpolicella e a parte lá do Barolo, no Piemonte. Né? E Carol, explica para a gente, e principalmente para quem não teve a oportunidade de ir para a Itália ainda, essa questão do primeiro prato, do segundo prato, porque quando eu fui na casa da irmã da minha avó, na Itália, eu engordei 7 quilos na primeira semana. Porque, de fato, não tem. Primeiro, você tem muita comida. Segundo, tudo é muito gostoso. E terceiro, eu sou comilão. Então, eu engordei 7 quilos em uma semana. E quando você vai aos restaurantes, você, além de ter o primeiro prato e o segundo prato, não é só isso, né? Pelo menos na minha experiência, das vezes que estive aí, você primeiro pede tudo antes. Então, não aguento mais, não quero mais, você já pediu. Né? Segundo, você senta na mesa e já vem o antepasto. Então você come um pão maravilhoso, uma manteiga maravilhosa, come lá a berinjela, abobrinha, tudo que vem, né, no antepasto. Aí você já estaria satisfeito, mas você já pediu. Né? Então vem o primeiro prato, que geralmente são, né, as massas, etc. Aí você come, aí você já não aguenta mais. Aí vem o prato principal, que é o segundo prato, né? Sei lá, uma carne com brócolis, o coelho. Exato. É uma verdura. Além disso, você tem a salada, né? Que em algum momento ela entra ali. E depois que você já não aguenta mais, a sobremesa você também pediu no início, porque não é que você pede depois a sobremesa se você quiser, você já pediu. E aí você come também a sobremesa, tudo isso regado com muito vinho, né? E ao final, como se, né, coubesse mais alguma coisa, tem os queijos. Licor. Os queijos, o licor, etc. Então, de fato, dura bastante tempo. Sobremesa, com geleias, vamos explicar isso, né? O queijo, ele não é de antipasto. Vários queijos são de sobremesa. Então, você pode pedir uma sobremesa ou um queijo com geleia, né? Ou depois da sobremesa, em alguns lugares vem o queijo também. Né? Exato. Tem que arrematar com digestivo. Os digestivos, a gente tem o limoncello na região da Campania, o Vinsanto na região da Toscana, o Passito de Pantelleria na Sicília. Então, a gente tem vários. No Friuli Venezia Giulia, a gente tem a grappa, que não é um vinho digestivo, é uma pinga, um aguardente, né? Uhum. Cachaça.
Então, são várias coisas para poder digerir tudo isso. Mas o primeiro prato, o ideal é não comer muito pão. Então, o antipasto chega, você dá uma segurada. E aí vai, e quando você pedir o prato, também assim, se for comer um macarrão matriciana, que é aquele molho de bacon com tomate, e depois pedir uma carne com batata, não pede carne com batata, pede carne com uma verdura. Por quê? Porque você já vai ter comido uma coisa muito pesada e gordurosa. E aí a batata também é um carboidrato. Tem que dar uma combinada. Mas os garçons, eles costumam aconselhar. Então, assim, eles também aconselham, olha, porque eles não é que fazem muito, eles têm uma coisa da guerra mesmo, né? Quando é um restaurante, ele acha que ele vai ter 20 pessoas ali naquele dia, ele faz, teoricamente, 20, 25 refeições, para não ter desperdício. Então, o garçom, ele costuma falar, olha, hoje tem isso, 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 mas eu aconselho você comer isso, porque está excelente, porque eu já provei. Então, o conselho do garçom é muito válido sempre. Não é aquela coisa que ele está querendo empurrar o que está lá. Não, realmente ele indica aquilo que naquela culinária, naquele dia, saiu melhor, segundo o ponto de vista extraordinário do paladar dele. Né? Sem dúvida. Não, às Então, vezes, inclusive, ele traz goela abaixo, né? Você gosta de alguma coisa? Vou preparar para você. Pronto. Não tem que pedir, não tem que escolher, ele vai trazer e você vai comer. Tenho que falar uma coisa para todo mundo que vem para a Itália. Você pede e muitas aquelas mulheres que fazem regime, né, dietas na Itália. Gente, não faça dieta quando você vem para a Itália, por favor. Faça dieta quando você está no Brasil. A pessoa pede um antipasto, o primeiro prato. Nem pediu o segundo, né? Falou, vou ficar só no primeiro. Mas aí, comeu o macarrão e deixou um pouco no prato. Todas as vezes, o garçom vai pegar, retirar seu prato e falar assim, não era bom o macarrão? Não era buono, senhora? Ele fala, não gostou? Aconteceu algum problema? Por quê? Porque na Itália você come tudo que está no prato. E aí, para você, a gente faz um negócio chamado escapeta. Você ainda pega o pão, porque o molho do macarrão é o grande rei, né, do prato. E você limpa o prato, quase lavar o prato, né, com todo o pão para ele ficar branquinho. Aí o garçom vai ficar feliz e não vai perguntar para você, aconteceu algum problema? Não gostou? Eles têm muito essa preocupação. E aí você tem que falar, não estou me sentindo bem, quando deixa no prato. Não, hoje eu não estou me sentindo muito bem, estava ótimo, você tem que garantir. Não, estava excelente, mas eu não estou muito bem hoje, estou com pouca fome, me desculpe. Tem que pedir desculpa pro garçom porque você deixou comida no prato. E também não se atreva a pedir para mudar algum ingrediente, né? Não. Eles falam assim, ricetta é ricetta, senhora. Então, assim, já aconteceu comigo. Porque eu tinha lá um negócio, um macarrão com berinjela, e na época eu não comia muito berinjela. Falei, mas dá para fazer isso sem a berinjela? Não, senhora, ricetta é ricetta. Escolhe um outro prato. Aí o brasileiro pensa que é grosso, mas na verdade ele não é grosso. Ele está só explicando que aquilo é uma receita elaboradíssima, já testada, e eu não posso mudar. Então eu tenho essas. A única coisa que eu, particularmente, né? Isso vocês têm que saber. Eu não gosto de salsinha. Não gosto de salsinha. E todos os pratos de peixe, macarrão com peixe, com camarão, ou frito misto, que é aquelas frituras de peixe, né? Eles pegam salsinha e fazem assim, ó, e jogam no prato inteiro de decoração. A única coisa que eu chego no restaurante de peixe e falo assim, senza prezzemolo porque sono alérgica, sem salsinha porque eu sou alérgica. Porque aí o cara anota, e aí o cozinheiro realmente vai me obedecer. Porque eu sou alérgica, na verdade eu não sou alérgica, eu só não gosto. Mas senão eles pegam e colocam do mesmo jeito. Essa dica já valeu o vídeo, né? Sou alérgico, pronto. Sou alérgica. Sono alérgica. Ok, senhora. Essa história dos celíacos aqui, da alergia, eles são super sérios. Aí ele anota em letras garrafais e quando o cara tá fazendo, ele vai ver que aquele ele não vai botar o prezzemolo, a salsinha em cima. Né? Mas, em geral, outros ingredientes, se você não gostar, escolhe outro prato.